As buscas por pelo menos 6 desaparecidos depois do desabamento de uma ponte na costa leste dos Estados Unidos continuam. Um navio cargueiro bateu com um pilar da ponte, fazendo com que grande parte da estrutura de aço caísse no rio. Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos tratar aqui de uma das maiores tragédias dos últimos tempos dos Estados Unidos, que é o colapso da ponte Francis Scott Key em Baltimore, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Essa ponte de uma importância estratégica muito grande, porque ela faz parte de uma interstate, praticamente veio toda abaixo, 1.000 metros, como nós vamos ver, em torno de 1.000 metros, de 2.600, que é o comprimento total dela. Atingido por um navio de containers, e vamos te contar, vamos abordar aqui não a tragédia em si, não os motivos pelos quais o navio bateu, mas isso certamente será motivo de uma grande investigação. Mas vamos nos ater aqui a por que a ponte ruiu, por que a ponte veio a colapso. Vou te contar tudo, mas fique aí e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, dar o seu like e dar os seus comentários. Isso é muito importante para nós. Bem, pessoal, o Porto de Baltimore é um dos mais importantes dos Estados Unidos. É por ele que passa, por importação e exportação, toda a movimentação de carros, automóveis, máquinas agrícolas. Então, ele tem uma importância estratégica muito grande, movimenta lá em torno de 74 bilhões de dólares por ano. Então, é um porto de muita importância. O local é muito estratégico, pois é muito próximo da capital Washington. Ele faz parte das interstates que ligam Washington até Nova York. Então, e tem toda a história, né? Toda a história americana passa por Baltimore. Então ali tem, esse porto também é muito antigo, é de início de 1700, e ele movimenta então grandes navios, né? E eis que então no dia 26 de março, a 1h29, um grande cargueiro com a bandeira de Singapura, um cargueiro com 10.000 containers, algo como 30.000 toneladas, 300 metros de comprimento, bate contra um dos pilares centrais da ponte Francis Scott Key, que faz parte de uma das interstates americanas. Bem, acidentes assim de colapso de pontes são muito raros, mas acontece. Nos Estados Unidos, em 1940, teve um caso emblemático, que foi a Tacoma Narrows, uma ponte que ruiu por ressonância. Ela ficou fazendo isso, até que veio a colapso. Depois teve em 2002 um caso de uma barcaça no rio Arkansas, em Oklahoma, que bateu num pilar, derrubou parte da ponte e teve muitas mortes nesse acidente. Então, são raros, mas acontece. Aqui, nesse caso, tivemos vamos chamar assim, uma certa sorte de ter sido à noite, e de maneira que os óbitos foram de 6 pessoas, foram 8 que caíram, 2 foram resgatadas, e todas essas pessoas eram da manutenção da ponte, né? Então, infelizmente, para aquelas famílias que estão sofrendo, mas o fato de ter sido à noite diminuiu demais a tragédia humana, né? Ela ficou do tamanho que está aí. Bem, essa ponte, ela tem uma importância estratégica muito grande, por ela passam 30.000 veículos por dia, estamos falando de 11 milhões de veículos por ano, né? E por baixo dela passam todos os navios que vão para o porto de Baltimore, porque ele está bem na saída do rio e dali vai para o mar. Então, com esse colapso, você tem a interrupção do porto, até que se consiga liberar o canal. Então, os prejuízos
prováveis são muito grandes, podem até afetar um pouco a economia americana, mas eles já começaram um processo de retirada dos materiais caídos na água, de maneira que, imagino, rapidamente vão liberar o canal, pelo menos para a passagem dos navios. Mas esse caso, ele levanta uma questão muito importante, que é a segurança das pontes, não só nos Estados Unidos, como no Brasil, em todos os países, que essa possibilidade acontece, ela pode ocorrer e ela cada vez é mais grave, pelo seguinte: quando foi construída a ponte de Baltimore, o maior navio que atracava no porto, ele carregava 2.500 containers. Hoje, esse navio que bateu, ele tinha uma capacidade de 10.000 containers. Quer dizer, os navios ficaram muito maiores, navios de 300 metros de comprimento, navios muitas vezes de 70, 80 mil toneladas de carga. Então, os navios ficaram muito grandes, então as pontes têm que ser melhor protegidas. Nós temos o caso emblemático da ponte Rio-Niterói, que já resistiu a pelo menos 10 impactos de embarcações contra os seus pilares, e ela resistiu muito bem, mas nunca foi um navio dessa magnitude. Então, acende um alerta aí de que os governos e as companhias concessionárias das pontes têm que partir para uma proteção extra dos seus pilares, porque os pilares em si, se forem projetados para um impacto de um navio dessa magnitude, realmente ficariam pilares estratosféricos. Então, o que nós precisamos estudar, a engenharia tem que se debruçar sobre possibilidades de enfrentamento a essa questão, de maneira a melhorar a segurança das pontes. Então, pessoal, vamos estudar a ponte aqui. Ela tinha 2.600 metros de comprimento total, sendo que essa parte central, onde passavam os navios, tinha 800 metros, composto por 3 vãos. Um primeiro vão, 220 metros, um segundo vão de 360, o vão central, e um terceiro vão, de novo, de 220 metros. Então, ou seja, ela é uma treliça hiperestática, apoiada sobre 4 apoios. 1, 2, 3, 4. E assim ela se fez. Nessa parte aqui, vocês veem que tem o tabuleiro corre aqui. Isso significa que o tabuleiro, nesse trecho, ela era presa por tirantes, porque a treliça está lá em cima. Vejam que ficou um vão livre para passagem dos navios de 56 metros, mas ela tinha o total do tabuleiro até o final em torno de 60 metros. Ela tinha aqui um cavalete de concreto, que eram os pilares centrais, composto aí por uma altura de mais ou menos 40 metros, e em cima dele a treliça tinha em torno de 60 metros. Do outro lado a mesma coisa, aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa, quer dizer, é uma treliça hiperestática, totalmente simétrica em relação ao eixo da ponte, né? Então, assim ela se fez. E na continuidade eram pilares simples, duplos, né? E aqui num trecho, no primeiro trecho, com vãos grandes, vãos de 90 metros, e depois, consequentemente, vãos de em torno de 50 metros para lá, e aqui também se repetiam os 3 vãos de 90 metros, e assim foi feita a ponte. Bem, pessoal, agora vamos estudar o acidente em si. Surge um navio aqui que colapsa, bate contra esse pilar, essa haste do pilar de concreto. Isso cai, despenca
inclusive essa haste depois cai sobre o navio, na sequência do colapso. Isso aqui colapsa, cai, descola daqui e o acidente não progride daqui para cá. Aqui está intacto daqui para a esquerda. Porém, para a direita, o que acontece? Isso cai, ela dá ela se projeta um pouquinho para cima, naturalmente incidem esforços enormes, né, que progridem e fazem esse vão aqui também descer num colapso progressivo. Vejam que numa estrutura hiperestática, se cair um dos apoios, é quase impossível a estrutura permanecer de pé. E aqui ocorreu um problema, que por algum motivo isso estava bem fixado e fez com que puxasse a estrutura aqui e rompesse esse pilar. Esse pilar rompendo, o que acontece é que esse conjunto de vigas também era hiperestático, sobre 4 apoios. No momento que cai esse pilar, ele derruba essa viga, e aí, consequentemente, ele derruba esse pilar, que derruba essa viga, que derruba esse pilar, que derruba essa viga. E aqui, então, acontece a paralisação do acidente, daqui para cá, provavelmente por ter uma ligação individualizada entre as vigas da sequência da ponte com essas vigas desse apoio aqui, sobre 4 apoios. O colapso acontece nesse trecho aqui de 1.070 metros. Isso vem abaixo, essa parte cai parcialmente em cima do navio, essa parte praticamente afunda, essa parte afunda quase totalmente, e essas partes aqui quase todas ficaram afundadas. Então, assim foi a sequência da queda, o colapso da ponte. Então, o que se quer dizer aqui é que o impacto do navio causou um esforço horizontal no pilar de concreto tão grande, tão fora do seu projeto, que ele não resistiu. Vejam, essa estrutura certamente foi dimensionada para ventos muito fortes, né? Ventos aí na casa de 180 km por hora. Só que a hora que você joga uma carga de 180 km por hora nessa ponte, ela vai dar uma carga aqui contra o pilar, um esforço horizontal de mais ou menos 300 toneladas. Acontece que esse navio tinha pelo menos 30.000 toneladas. Então nós podemos dizer que ao menos 10% dessa carga se projetou contra a ponte. Então nós estamos falando aí, supostamente, de 3.000 toneladas se projetando contra a ponte. Ou seja, algo em torno aí de 10 vezes para o qual a ponte foi projetada. Isso quer dizer o seguinte, que sem uma proteção extra do pilar, esses pilares de todas as pontes que estão construídas, de um modo geral, não resistirão a um navio desse porte.